Olá, meus amados irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos os amados irmãos que estão assistindo este vídeo. De antemão, já vou estar pedindo, a todos os irmãos, na qual Deus colocou este vídeo para que vocês possam estar assistindo, que não deixem de compartilhar este vídeo para estar promovendo a obra de Deus, que não deixem de estar curtindo este vídeo, se assim o Espírito Santo de Deus tocar em corações dos vossos irmãos, Então, aqui quem vos fala é o irmão Paulo, missionário da palavra de Cristo Jesus, missionário da Sagrada Escritura de Deus, a nossa Bíblia Sagrada, Então, hoje eu estarei pregando aqui para vocês, um sermão que tem aqui na minha Bíblia, que é referente aos dois deveres universais do homem. Este sermão ele está escrito lá no livro de Eclesiastes, na qual o rei Salomão, ele escreveu e nos deixou, para que possamos aí refletir na tua palavra. E este texto ele se encontra lá no capítulo 12 do livro de Eclesiastes, no seu versículo 13, que tem como um pequeno esboço aí que todo o dever do homem consiste, primeiramente, em temer a Deus e, em segundo plano, guardar os seus mandamentos. Olha o que o nosso saudosista Salomão, que foi um grande rei, que ele nos deixa, ensinamentos aí muito valorosos, muito valiosos para nós espiritualmente estarmos buscando a perfeição e buscando de maneira correta como adorarmos, o nosso Senhor Deus, o nosso Salvador Jesus Cristo. Então, lá no capítulo 12, versículo 13, está escrito da seguinte forma, aqui na Bíblia, na qual eu estou lendo neste momento. O versículo 13 nos diz assim: de tudo o que se tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Aleluia! Este é o dever de todo homem que está presente na palavra, que está presente no Espírito, que tem como necessidade estar buscando sempre a face adorada do nosso Senhor Jesus Cristo. Então devemos clamar a Deus, devemos buscar a face de Deus o quanto antes, para que não possamos, no dia do juízo final, ficarmos para trás e com isso queimar no fogo eterno, que é um lugar que a igreja não quer ir. E quanto mais almas nós podermos, conquistar para a honra e glória do nosso Senhor Deus, melhor será. Então, dando continuidade, no seu versículo 14, está escrito também assim: porque Deus há de trazer o juízo, toda a obra e até tudo que está encoberto, que seja bom ou que seja mal. Aqui no versículo 14 ele fala que não adianta, a gente pode até esconder muitas coisas ao olho do homem, mas para Deus nada é oculto. Para Deus não adianta, meu irmão, minha amada irmã, para Deus nada é oculto. Então a igreja, ela tem esse dever, de sempre estarmos procurando andar na perfeição em Cristo Jesus, na perfeição do nosso Pai eterno, Pai celestial, a qual devemos estar sempre honrando e guardando o seu mandamento. Então, através desse texto aqui, damos início, ao nosso sermão, na qual tem como título este pequeno esboço: os dois deveres universais do homem. Neste texto sagrado, Salomão elege os dois
deveres universais do homem, que é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Salomão não diz que esses dois deveres são apenas deste ou daquele grupo religioso. Estes são os dois deveres universais. Esses são os dois deveres universais do homem para com o seu Criador. Ou seja, aqui ele não se refere a grupos religiosos. Aqui ele não se refere a etnias, a grupos A ou grupo B. Aqui ele fala com afirmação, afirmando que todo homem que caminha sobre essa terra deverá estar buscando a face adorada de Deus e deverá estar guardando os seus mandamentos. E também temer a Deus, né? Temer a Deus. Temer a Deus é o nosso primeiro tópico deste ensinamento, que nos diz assim: o primeiro dever universal do homem é temer a Deus. Em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 3, embora em nossa língua a palavra temor tenha o sentido de medo ou receio, no caso do temor de Deus, isso significa reconhecimento de que Ele é um Deus santo. Então aqui nós temos aqui que a palavra temor, né, ela quer dizer unicamente e exclusivo que nós devemos reconhecer de que Ele é o Deus Santo e que merece toda a nossa honra e respeito. Aleluia! E que merece toda a nossa honra e respeito. Se um filho deve temer a autoridade do seu pai humano, muito mais nós devemos temer o Pai dos Espíritos, de toda a carne. Aleluia, meus amados. Que palavra edificada, hein? Aleluia. Então aqui ele fala, né, que se um filho deve temer a autoridade do seu pai humano, muito mais nós cristãos, nós igreja, de todas as maneiras, né, devemos temer o Pai dos Espíritos, de toda a carne. Isso aí está escrito lá em Hebreus capítulo 12, versículo 9, meus amados. O temor do Senhor é um dos mandamentos mais frequentemente citados nas Escrituras. Olha o que a palavra diz: o temor do Senhor é um dos mandamentos mais frequentemente citados nas Escrituras sagradas. Aqui, ó, as Escrituras sagradas nos afirmam que devemos temer a Deus constantemente. Errou? Peça perdão. Fez coisa errada? Peça perdão. Tenha como Deus maior nessa terra, o nosso soberano eterno, que está no céu, nos vigiando, nos olhando, e Ele sabe de todas as coisas, e Ele sabe das nossas necessidades, e Ele sabe o que passa com nós. Então, aqui ele diz, né, que o temor do Senhor é um dos mandamentos mais frequentemente citados nas Escrituras. Isso está lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 3, e também no seu capítulo 10, versículo 20. Aleluia. Respeitadas vezes as Escrituras enfatizam que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Oh, aleluia! O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, temendo a Deus, a sabedoria ela é uma consequência, porque você está sendo sábio por estar fazendo a escolha certa, né? Você está sendo sábio por estar temendo a Deus e sabendo que, reconhecendo que você tem um Deus a qual deve se temer, você está usando da sua sabedoria e com isso todas as coisas lhe será acrescentado. Em Isaías capítulo 8, versículo 13, o profeta Isaías escreveu: ao Senhor dos exércitos, a ele santificai, seja ele o vosso temor, e seja ele o vosso assombro. Aleluia. Oh, glória, rapaz. Olha o que a palavra nos diz, né? Isaías. Ao Senhor dos exércitos,
a ele santificai, seja ele o vosso temor e seja ele o vosso assombro. Devemos temer a Deus. E levando aí para o nosso tópico segundo, né? Guardai os seus mandamentos, que é um outro tópico aí do nosso ensinamento de hoje. O segundo dever universal do homem é guardar os mandamentos divinos. Existe uma grande diferença entre conhecer os mandamentos do Senhor e guardá-los. Não adianta você só conhecer se você não guardar. O jovem rico que se encontrara com Jesus, conhecido desde a infância os mandamentos de Deus. O que esse jovem conhecia? Ele conhecia desde a infância os mandamentos de Deus. Porém, Jesus o encorajou a colocar em prática os mandamentos de Deus. Isso aí está lá em Mateus capítulo 19, versículos do 16 ao 20. Meus amados, vamos dar uma ida até lá? Mateus capítulo 19, versículo 20. Olha o que Jesus falou para esse jovem rico. Mateus capítulo 19. Ó. Capítulo 19, versículo... Mateus 19, 16, 20. Mateus 19, do 16 ao 20. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe, Jesus: Por que me chamas bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Se seres, porém, entrar na vida, guardai os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? O jovem disse a Jesus, perguntou a Jesus, quais? E Jesus o respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honrai teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Então Jesus disse: Se queres ser perfeito, vai e vende tudo, e o que tens, dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. E vem e siga-me. Só que não foi isso, né? Todos aqui conhecemos essa passagem da Bíblia, e todos nós sabemos que esse jovem, ele preferiu as coisas materiais do que a glória eterna. Ele preferiu as coisas materiais do que ser perfeito em espírito. Porque ele era um jovem rico e que possuía muitas propriedades. Então, assim, é uma história da Bíblia, né, meus irmãos, que infelizmente acontece nos dias de hoje. Hoje, muitas das pessoas sabem os mandamentos de Deus, sabem os mandamentos da Escritura, mas infelizmente preferem não segui-los, né, de maneira 100% fiel. Até nós que estamos na igreja, muitas das vezes, deixamos de fazer, né, alguma vontade, né, digamos assim, mas sempre há tempo de pedir perdão a Deus, sempre há tempo de pedir perdão a Cristo, né? Porque somos falhos, somos carnes. Isso aqui quer dizer que nós não devemos, né? A gente sempre tem que estar nos policiando, nos vigiando, para que não deixamos aí o inimigo nos corromper, para que não sejamos refém dos bens materiais. A palavra de Deus diz que nem só de pão viverás o homem, né? Mas do Espírito Santo de Deus. Então é isso que devemos buscar. E seguindo aqui o nosso ensinamento, o vocábulo guardar significa vigiar, defender, memorizar e preservar. O vocábulo guardar, ou seja, guardar
os mandamentos de Deus significa vigiar. Sempre devemos estar sob vigília para que o inimigo não ache brecha. Sempre devemos defender o que? Os propósitos que Deus tem para conosco. O propósito que Deus tem aos necessitados. O propósito para que Deus tem com toda a sua igreja. Memorizar e ao mesmo tempo praticar, que é os mandamentos de Deus, que é os mandamentos de Cristo. E preservar, né? Devemos também preservar as escrituras, poder falar sobre as escrituras, poder falar das escrituras para aqueles que não conhecem a palavra sagrada da nossa Bíblia, a qual pregamos a todas as criaturas. Então, aqui nós temos esses ensinamentos, né? Portanto, guardar os mandamentos de Deus implica obedecermos a palavra do Senhor. Implica obedecermos, aleluia, a palavra do Senhor e conservá-la em nossos corações. Isso aí você encontra lá em Salmo, capítulo 19, versos do 9 ao 11. Em Provérbio, capítulo 4, versículo 4, Salomão disse: retenha as minhas palavras o teu coração, guardar os mandamentos e vive. Olha o que Salomão nos diz lá em Provérbios, né? Retenha as minhas palavras o teu coração, guarda os mandamentos e vive. Lá em Eclesiastes, né, que é outro livro da Sagrada Escritura escrita pelo nosso saudoso Salomão, né? E ele nos diz aí em seu capítulo 8, versículo 5, né? Há uma grande promessa para quem guarda os mandamentos. Quem guarda o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio disseminar. Ó, palavra aqui dando no varão aqui. Discernirá o tempo e o modo. Vamos repetir? Quem guarda o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Aleluia. Então, meus amados, aqui nós temos aí, né, esses dois deveres, né, que nós, homens, devemos levar para a vida toda, desde do nosso nascimento até os últimos dias, que são dois deveres aí universais que todos os homens têm que estar levando, né? Então aqui nós tiramos aí como conclusão a seguinte mensagem: temer a Deus e guardar os seus mandamentos são os dois deveres de todo homem. Deus é o nosso Pai e o nosso Criador, e a Ele devemos temer e obedecer. Vamos repetir essa última frase? Repita comigo. Deus é o nosso Pai e o nosso Criador, e a Ele devemos temer e obedecer. Aleluia. Meus amados, que mensagem edificante, né? Que mensagem maravilhosa. Eu espero que essa mensagem possa ter tocado o seu coração. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos, compartilhe com aquele que está necessitando dessa palavra. Compartilhe com aqueles amigos, parentes que está precisando, né, ter um conhecimento a mais com Deus, que está precisando guardar e obedecer, temer e seguir os mandamentos de Cristo. Então, meus amados, eu espero que essa palavra tenha tocado o seu coração. Continue nos assistindo. Eu estarei aí colocando outros vídeos, né? Possivelmente aí no meu canal. Siga as nossas redes sociais, né? Eu tenho outras redes sociais também, então logo logo a gente que está começando neste
este trabalho aqui de evangelização através das redes sociais. Logo, logo vai ter uma coisa aí mais profissional, digamos assim, né? Por enquanto é tudo bem simples, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu desejo que todos os irmãos aí possam ter sentido a presença do Espírito Santo. E assim nós encerramos essa transmissão no dia de hoje. Em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do nosso Pai eterno, celestial, aquele que nos escolheu para estarmos aqui honrando e distribuindo, né, aos corações necessitados essa palavra abençoada. Assim eu despeço de todos os irmãos. Aqui quem vos falou foi o missionário Paulo Reis, e que Deus possa estar abençoando a vida de vocês abundantemente. Obrigado e a paz de Cristo Jesus esteja convosco. Amém.